sou Marina Veronix, repórter de Carta Capital, e hoje eu vim para conversar com vocês sobre a necessidade de termos mulheres ocupando espaços de poder político. As mulheres, por séculos, não foram autorizadas a fazer parte da vida pública. Até os primeiros anos do século XX, a cultura patriarcal nos relegou ao espaço privado da casa e da família. A consequência foi a invisibilidade das mulheres, que além de sofrerem preconceito de gênero, entram nessa dinâmica que dificulta o acesso feminino a cargos mais qualificados, tanto no âmbito público quanto privado. E também é por conta disso que se ganha menos do que os homens que ocupam os mesmos cargos. Embora os direitos políticos das mulheres já tenham evoluído legalmente, o que a gente vê na prática é bem diferente. A realidade brasileira, assim como a mundial, mostra um abismo de representação feminina. Apenas 1/4 dos membros dos parlamentos do mundo são mulheres. No Brasil, o voto feminino foi conquistado em 1932, mas foi só a partir do final da década de 80 e início dos anos 90 que as reivindicações femininas ganharam atenção em meio à movimentação pela democratização e pela presença dos movimentos feministas na luta pela inserção de políticas públicas de proteção para as mulheres. Mas a representação das mulheres no espaço do poder ainda estava muito longe do ideal. Em 1997, a Lei das Eleições tentou reverter a falta de representatividade feminina na política, estabelecendo uma cota mínima de 30% de candidatas mulheres para cargos de representação proporcional. Mas ao contrário do que se esperava, houve um recuo no número de candidatas eleitas para a Câmara dos Deputados. Em 94, a última eleição antes das cotas femininas, as mulheres ocupavam 6,2% da Câmara dos Deputados. Já em 98, com as cotas, apenas 5,7% dos eleitos eram mulheres. Hoje, mais de 20 anos depois, o Brasil ainda apresenta uma das mais baixas taxas de presença de mulheres no Congresso do mundo. Em janeiro de 2020, elas representavam 14,6% da Câmara e 13,6% do Senado. Isso significa que as mulheres, que representam mais de 51% da população brasileira, ocupam apenas 15% dos lugares do Congresso. Além disso, elas representam somente 11% dos prefeitos eleitos e somente uma é governadora do Rio Grande do Norte. Tá, mas qual a importância dessa diversidade de gênero? Mais mulheres no poder significam mais leis em benefício de questões como assistência à infância, igualdade salarial e violência doméstica, por exemplo. Um exemplo delas são os decretos que regulamentam os vagões de trem de uso exclusivo das mulheres. Esse é um exemplo claro da necessidade de uma política pública diferenciada, e só poderia ser colocado em pauta a partir da vivência dessas mulheres e dos inúmeros casos de assédio. E isso não significa que parlamentares homens não pensem nessas situações, mas eles são menos sensíveis a essas experiências. O mesmo vale para a Lei Maria da Penha, que tornou crime todo caso de violência doméstica e intrafamiliar e deu às vítimas o direito de julgamento em juizados especializados de violência doméstica contra a mulher, criados a partir dessa legislação. Mais uma vez, isso não quer dizer que homens não possam passar por isso, mas mulheres e meninas são as principais vítimas dessa violência. Em 2018, segundo dados do IBGE, 30% dos homicídios de mulheres ocorreram dentro de casa. Entre os homens, essa proporção foi de 11%. As conquistas femininas sempre foram feitas na marra. Os homens não parecem ficar muito felizes com a presença delas. Em março de 2020, a deputada Tabata Amaral apresentou um projeto de lei que prevê a distribuição de absorventes higiênicos em locais públicos. Essa proposta teve um amplo apoio da bancada feminina do Congresso e da comunidade de saúde, por entender que o acesso a esse produto daria mais dignidade a mulheres pobres. Essa mesma proposta foi muito criticada nas redes, principalmente por homens que preferiram proferir xingamentos à deputada a de fato discutir o problema da pobreza menstrual. Muitos alegavam que aquele seria um gasto desnecessário para o governo. Situações como essa demonstram que cada vez mais é necessário a diversidade dentro do governo e do Congresso. Só consegue olhar para essas situações quem vive na pele. Além disso, o poder não pode ser visto como um objeto de posse que apenas alguns poucos, na maioria homens, podem ter ou empunhar. É necessário mudar esse cenário, mas o trabalho vai ser grande e nada fácil de inserir as mulheres numa estrutura que já está codificada como masculina.
Bom, as eleições de 2022 estão chegando, então que tal você compartilhar esse vídeo para que a gente consiga criar uma política mais diversa e representativa?